Certa vez, um dos discípulos de Jesus lhe fez um pedido bonito, um pedido interessante, um pedido curioso. Um dos discípulos dele disse a ele: Senhor, ensina-nos a orar. Ele não estava pedindo somente para si, ele estava pedindo para si e para os demais discípulos, para os demais apóstolos. Ele queria que Jesus os ensinasse a orar. Orar de uma maneira eficiente, orar de uma maneira agradável a Deus. Para a maioria das coisas que fazemos aqui na Terra, existe a maneira correta de se fazer. E uma vez que a maneira correta de se fazer determinada coisa é colocada em prática, o resultado é melhor, é mais eficiente, traz melhores resultados. Para a oração também não é diferente. Quando oramos da maneira correta, quando oramos da maneira que agrada a Deus, o resultado é certo. A oração ela se torna eficiente. Aquele discípulo, de certa forma, havia percebido isso, por isso lhe fez esse pedido. Por isso pediu a Jesus isso. Jesus então deu a eles o que eu chamo de um modelo de oração, que ficou conhecido como a oração do Pai Nosso. Ali Jesus ensinou a eles que deveriam dizer, seja feita a tua vontade. Mostrando para eles que a vontade de Deus deve prevalecer sobre a nossa vontade. Ali Jesus também, neste modelo de oração, havia ensinado a eles a pedirem perdão pelos seus pecados ao próprio Deus. Então eles aprenderam que deveriam orar por misericórdia. Só que neste modelo de oração, Jesus havia dito, perdoa-nos assim como perdoamos os nossos ofensores. Mostrando a eles que da mesma maneira como eles requerem misericórdia da parte de Deus, Deus requer também que eles sejam misericordiosos em relação às pessoas que lhe causam mal. As pessoas que lhes fez mal. Eu acredito que a partir daquele dia eles começaram a orar de maneira mais eficiente. Começaram a orar melhor, começaram a orar de maneira agradável ao Senhor. Só que o tempo vai passando e Jesus, é claro, sendo um bom mestre, ele conhecia bem os seus discípulos. Sabia do tipo de alimento a qual eles precisavam. Sabia do ensino que eles necessitavam ouvir. Conhecia as suas necessidades. Então, certa vez, Jesus traz uma parábola. E agora, esta parábola não se tratava de oração, de como orar bem, mas se tratava de perseverar na oração. Se tratava de não se desanimar com o passar do tempo. Porque orar, eles já estavam orando. Mas não basta orar uma única vez na semana. Não basta orar uma única vez no mês ou uma única vez no ano. É necessário ser perseverante na oração sem se desanimar. E Jesus, pensando nisso, então, ele traz essa parábola onde ele ilustra uma situação a fim de que eles não apenas a ouvissem, mas que eles também pudessem visualizar com a sua mente. Essa parábola se encontra em Lucas capítulo 18, do verso 1 ao verso 8. Mas é claro, antes de eu ler para você que está me escutando, se você é novo neste canal, meu nome é Felipe Souza e o meu propósito aqui neste canal do YouTube é falar de Jesus, é falar do Evangelho, é falar da palavra. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Isso é claro, só se você quiser. Leia comigo o que está escrito em Lucas capítulo 18, do verso 1 ao verso 8, a fim de que eu possa mostrar para os irmãos o ensino de Jesus que ele trouxe, a fim de que nos tornássemos, ou que eles tornassem, perseverantes na oração, sem se desanimar, e nós também precisamos colocarmos isso em prática. Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. Havia também naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou a atendê-la, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela deixe de me importunar. O Senhor continuou, prestem atenção no que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês que ele lhes fará justiça depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Aqui Jesus apresenta uma mulher que, sendo viúva, tinha uma causa, tinha uma pendência. Ela era viúva porque o seu marido já havia morrido. Levando em consideração a cultura daquela época, não era uma mulher com força social, não era uma mulher com força política. Em outras palavras, era uma mulher quase que sem voz dentro da sociedade ao qual pertencia. Para sua felicidade havia um juiz em sua cidade, para sua infelicidade, este juiz não temia a Deus nem se importava com os homens. Porém, isso não impediu dela ir até ele e lhe dizer, faz-me justiça contra o meu adversário. Só que não importa quantas vezes ela fosse até ele, o posicionamento dele era sempre o mesmo, um posicionamento de indiferença, um posicionamento de alguém que não se importava com os homens e não temia a Deus. Então, vez após vez, esse era o pedido dela. Faz-me justiça contra o meu adversário, faz-me justiça contra o meu adversário. Mas nada mudava. Porém, ela também não desistia de insistir, de persistir em relação à sua causa, à sua pendência. Até que então, no verso 4, acontece algo surpreendente. Este homem disse consigo mesmo, embora eu não tema a Deus e não me importe com os homens, vou fazer-lhe justiça, a fim de que ela não venha mais me importunar. Olha que interessante. Este juiz injusto não mudou de ideia por amor. Este juiz injusto não mudou de ideia porque certo dia amanheceu querendo ser alguém bom. Ele mudou de ideia a fim de que ele não fosse mais importunado, pois percebeu, é claro, a persistência dela e sabia que ela não se desistiria. Em Salmo de número 7, verso 11, está escrito, Deus é juiz justo. O juiz injusto de Lucas, capítulo 18, do verso 1 ao verso 8, fez justiça a fim de que não fosse mais importunado. Mas nós temos um Deus que é juiz justo. Por isso, nos demais versículos desta parábola, Jesus vai dizer que Deus fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Em outras palavras, Deus é justo. Deus se importa com a sua causa. Deus não é indiferente à sua dor. Deus se importa com você. Mas Jesus termina esta parábola com uma pergunta interessante, ou com um confronto. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Em outras palavras, Jesus estava falando no tempo presente aos seus discípulos, mas já estava olhando para o final de tudo. E quando eu tento entender esta pergunta ou este confronto dentro do contexto da oração, eu chego a certa conclusão. É fácil demais orar uma única vez? É fácil demais orar uma única vez no mês, no ano
ou na vida. Difícil mesmo é permanecer orando, é perseverar na oração quando o cenário não muda, quando a circunstância não muda. Difícil mesmo é não se desanimar. Por isso, você tem duas escolhas. Ou você desiste de orar, ou você desanima, ou você continua perseverando, buscando o ânimo, continua crendo que existe um Deus que ouve a tua oração, continua crendo que existe um Deus que se importa e um Deus que se intervém. Aquela mulher, ela só teve justiça em relação à sua causa porque não desistiu e não se desanimou. E eu acredito que também não será diferente conosco. Teremos sim resposta às nossas causas, mas para isso não podemos nos desanimar, não podemos desistir, precisamos perseverar na oração. Quando eu chego no último versículo desta parábola, aqui eu percebo que esta verdade se conecta com outra. Em Eclesiastes capítulo 3, certa vez, um escritor inspirado pelo Espírito do Senhor, ele escreveu que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de procurar algo, tempo de desistir de sua busca, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de consertar, tempo de calar e tempo de falar. Eu li alguns versículos variados aqui de Eclesiastes capítulo 3 para mostrar para os irmãos que Deus em sua soberania, ou que Deus em sua presciência, ele reconhece que existem tempos debaixo dos céus. Quem sabe também existe um tempo determinado pelo Senhor, um tempo a qual ele determinou a fim de responder às tuas orações. Enquanto Lucas capítulo 18 nos mostra que devemos ser perseverantes na oração sem nos desanimarmos, Eclesiastes capítulo 3 nos apresenta que existem tempos debaixo dos céus. Muitas das vezes olhamos para o Antigo Testamento e nos alegramos em vermos determinadas pessoas que tiveram experiências com o Senhor. Alguns ouviram Deus falar com eles repetidas vezes, respondendo às suas perguntas, respondendo às suas orações, respondendo às suas intercessões. Muitas das vezes queremos termos experiências iguais e semelhantes. Só que acredite em mim, foram mais o tempo deles aguardando respostas às petições e intercessões deles do que vivendo estes tempos de respostas rápidas e imediatas, porque existe um tempo para todas as coisas debaixo dos céus. E o que você deve fazer enquanto você aguarda a resposta do Senhor em relação à sua petição, em relação à sua intercessão? Você deve colocar Lucas capítulo 18 em prática, continuar perseverando na oração sem se desanimar. Você também precisa se lembrar de Eclesiastes capítulo 3 e entender que debaixo dos céus existe tempo para diversas coisas. E eu acredito que haverá um momento em que Deus falará com você. Haverá um momento em que Deus trará resposta às suas petições, às suas intercessões e às suas causas. Quando eu olho para a vida de Ana, em 1 Samuel capítulo 1, eu percebo que estes dois textos se aplicam bem à sua vida, porque ela foi uma mulher que perseverou na oração, ela foi uma mulher que não se desanimou, ela foi uma mulher que suportou o tempo de espera, suportou o silêncio, suportou o tempo de Deus. Ana, esposa de Elcana, ela tinha um desejo, assim como a maioria das mulheres, mas o seu desejo não era por um marido, o marido ela já tinha, o seu desejo não era por comida, criou que isso não lhe faltava, o seu desejo não era por uma casa ou uma tenda, porque isso também ela já tinha. Ela queria um filho. Mas como poderia ela ter filhos se ela estava num estado de esterilidade, onde ela não poderia dar filhos? Porém, então ela resolve recorrer ao Senhor. Ela orava ao Senhor, dia após dia, mês após mês, tempo após tempo, e nada acontecia. O cenário era o mesmo, a circunstância era a mesma, uma circunstância de esterilidade. Porém, ela continuou a recorrer ao Senhor, recorrendo vez após vez. Ela poderia ter desistido por diversos motivos. Por exemplo, ela poderia ter desistido porque o tempo de espera estava sendo grande, nada mudava. Ela poderia ter desistido por conta da tentação do conformismo. Muitas das vezes é mais fácil nós nos conformarmos com a situação ruim do que ficarmos na dor da expectativa de algum dia vivermos um milagre da parte do Senhor. Mas nada fez com que ela parasse. Ela continuou perseverando na oração, ela continuou não permitindo se desanimar, ela continuou suportando o tempo de espera até que então, em 1 Samuel capítulo 1, do verso 10 ao verso 11, ali está ela no templo orando e fazendo um voto ao Senhor. Mas Deus não é homem para ser pego de surpresa. Creio eu que ele havia determinado aquele dia a fim de poder intervir na causa dela. E então ele a respondeu, não necessariamente com palavras, mas com um milagre. Arrancou dela a esterilidade e ela então pôde engravidar e gerar e dar à luz a um filho. E eu imagino Ana, em algum momento da sua vida, segurando aquela criança nos braços e vendo um garoto. Mas enquanto ela via um garoto, Deus via um profeta. Enquanto ela via um garoto, creio eu que Deus via ali um líder. Enquanto ela via um garoto, Deus via alguém que iria exercer funções sacerdotais, sacrificar em favor do povo. E foi exatamente assim que aconteceu. Samuel foi profeta, Samuel foi líder, Samuel sacrificou animais em favor do povo. O milagre daquela mulher alcançou uma geração, o milagre daquela mulher alcançou uma nação, o milagre daquela mulher até hoje é contado. Todo o sofrimento que Ana passou, por conta da sua esterilidade, toda a crítica, toda a zombaria, ou todo o sentimento de inferioridade, ou algo do tipo, tudo que ela passou, toda a desonra, nada se comparou com a honra que Deus deu a ela por meio de seu filho. Sendo assim, valeu a pena perseverar na oração, sendo assim, valeu a pena não ter desanimado, sendo assim, valeu a pena ter suportado o tempo de Deus, o tempo de espera, o silêncio. Davi, mesmo após ter sido ungido rei, demorou para se sentar no trono. Abraão demorou anos para poder segurar o filho da promessa. José, mesmo tendo tido sonhos em algum dia estar em uma posição de honra, também teve que esperar a fim de que isso se cumprisse. Ana esperou muito para poder segurar o milagre nos braços. Deus não chegou atrasado para nenhum deles, e eu acredito que não chegará atrasado para pessoas que estão escutando este vídeo. Então não se desanime, continue perseverando na oração, continue suportando o tempo de Deus.